Revisão, sétimo ano, unidade 5, terceiro bimestre, P1 de História. Então, início da colonização. A gente aprendeu aí que no início da colonização, os portugueses, quando eles chegaram na América Portuguesa, não existia Brasil, América Portuguesa. Então, quando chegaram na América Portuguesa, eles não encontraram minérios já de imediato, não encontraram ouro, não encontraram prata. Então, a princípio, os portugueses, eles meio que tipo, tô interessado não, né, nessa nova terra. Aí, tipo, depois, quando eles começaram a explorar o território, eles encontraram pau-brasil. Pau-brasil, então, tipo, extraiu corante, que era algo muito valorizado no mercado europeu, ok? Depois, eles identificaram que o clima tropical, quente e úmido, era muito favorável ao plantio da cana-de-açúcar. Então, esses dois fatores fizeram com que os portugueses começassem a imigrar para a América Portuguesa e, de fato, colonizar o território. Alguma dúvida? Segundo motivo é que outras nações também se interessaram pela América Portuguesa. Então, Holanda, a França se interessaram por este território. Aí, no caso, os portugueses tiveram que colocar uma guarda, um exército, para proteger a costa litorânea. Que daí surge aquele efeito que já foi mencionado, lembra dos guarda-costas? Então, o efeito de guardar a costa era guardar, proteger da invasão de outros europeus, já que o pau-brasil e a cana-de-açúcar começou a trazer muito dinheiro ao território, à monarquia portuguesa, lá no comércio europeu. Alguma dúvida, primeiro tópico? Não, professor. Segundo, o escambo. Como que era realizado o trabalho? Através do escambo. O escambo é a base da troca. Então, as duas pessoas, elas analisam se de fato aquilo que o outro tem a oferecer agrada a outra pessoa. Então, no caso, os indígenas, eles foram utilizados para poder extrair o pau-brasil e levar até as embarcações. E, como troca deste trabalho, os portugueses, eles davam as quinquilharias aos indígenas, que eram produtos de baixo valor. Tipo um espelho, que para o indígena que nunca tinha dado uma olhadinha no seu rosto, para ele era algo fantástico, maravilhoso, surreal. Então, essa troca de quinquilharias por trabalho da extração do pau-brasil, essa troca é chamada de escambo. Vale 1 ponto da sua nota, tá? Isso. Próximo tópico, cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar foi escolhida para os portugueses para realizar a economia na América Portuguesa? Primeiro, por conta do clima favorável. Lá na Europa, o clima é temperado, muito frio, temperatura negativa, tem áreas que são secas, e isso não favorece ao plantio de gêneros tropicais. Então, o Brasil, tendo um clima quente e úmido durante quase que todo o ano, principalmente na costa litorânea, acabou despertando o interesse dos portugueses de plantar a cana-de-açúcar para depois monopolizar este comércio. Monopólio é domínio, tá? Onde que uma pessoa domina. Monopólio, domínio. Então, os portugueses acabaram monopolizando a cana-de-açúcar e vendendo para todo o território europeu, tá? Ganharam muito dinheiro através do plantio da cana-de-açúcar. Segundo motivo da escolha da cana-de-açúcar é o lucro, que já foi passado aí. Então, já que não tinha na Europa, era algo caro. É a lei da oferta e da procura. Se tem pouco, você joga o preço lá nas alturas, compra quem tem dinheiro. Então, já que não tinha tanto açúcar no mercado europeu por conta do clima ser desfavorável, os portugueses ganharam muito dinheiro por conta que as pessoas que estavam interessadas pagavam altíssimos valores no açúcar português. Alguma dúvida? Terceiro, quarto, capitanias hereditárias. Então, o que são as capitanias hereditárias? São as 15 faixas de terras para 12 pessoas chamadas de donatários. Qual que é o objetivo dessa divisão da América Portuguesa em faixas de terra e doadas aí para os donatários, para 12 pessoas? Existiam dois motivos de dividir as terras da América Portuguesa. O primeiro motivo é aqui, deixa eu ver, não coloquei nenhum ali, mas enfim. O primeiro motivo é a defesa do território. Então, no caso, dividindo o território em pequenas faixas de terra era mais fácil para cada donatário proteger a porção cuja qual lhe foi dada, ok? Então, tendo um território menor, cada donatário era responsável por criar um exército para proteger aquele território. Segundo motivo, plantio da cana-de-açúcar. Cada donatário
tinha responsabilidade do plantio da cana-de-açúcar para gerar lucros lá para a monarquia portuguesa. Então, 2 objetivos: defender e plantar a cana-de-açúcar. Esses eram os objetivos dos donatários com a divisão das capitanias hereditárias. Próximo. Lembra que eu expliquei para vocês que a divisão da capitania do Tratado de Tordesilhas, que dividia entre a América Portuguesa e a América Espanhola, foi feito por quem? Essa divisão? Pela Igreja. Qual que era o objetivo da Igreja? Alcançar o maior número de fiéis depois da Reforma Protestante, da bagunça que Martinho Lutero fez com a Igreja Católica. Então a Igreja Católica agora, que tinha perdido no seu número de fiéis, por conta que Martinho Lutero abriu os olhos dessas pessoas que estavam comprando o perdão dos seus pecados, pagando para ir para o céu, a Igreja Católica perdeu seu poder, seu número de fiéis. Então a Igreja Católica viu na exploração do continente americano uma forma de catequizar esses nativos indígenas e ampliar o número de fiéis novamente para a Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela acaba dividindo. Então a Igreja Católica ela acaba traçando uma linha imaginária, que é chamada de Tratado de Tordesilhas, que divide a América Portuguesa e a América Espanhola. Aí no caso, quem não foi beneficiado, a exemplo do rei francês, ele começa a questionar: aonde que está esse Tratado de Adão que eu não estou vendo? Tem até um exercício do livro de vocês responderem sobre isso. Então o rei francês ele começa a questionar: poxa, mas aonde que está escrito na Bíblia que a América tem que ser somente de Portugal e da Espanha? Por que eu não posso ter uma porção de terra na América também? Aonde que está escrito? Adão escreveu isso aonde? Esse testamento aí de herança que só cabe para Portugal e Espanha. Eu quero participar também dessa exploração desse novo mundo. Dúvidas? E na verdade não existe nenhum tratado de Adão, né? Foi a Igreja Católica que pegou e só fez essa divisão e já era. Inglaterra e França ficaram fora. Inglaterra e França ficaram fora dessa divisão. Próximo. Contra-reforma e as navegações. Então já foi explicado antes, precisa repetir? Contra-reforma é a atitude que a Igreja Católica tem de arrependimento. Então a Igreja Católica ela para de vender a salvação, tá? Ela muda ali, agora os padres tinham que ter formação, não era qualquer pessoa tipo que pegava e comprava o título de padre, agora a pessoa tinha que estudar, fazer faculdade. Então a Igreja Católica começou a levar mais a sério as suas regras, suas doutrinas, suas leis, seus ensinamentos, para tentar aumentar o número de fiéis novamente. Então, no caso, esse movimento é chamado de contra-reforma protestante. Então, a contra-reforma se associa às navegações para tentar catequizar esses nativos indígenas no processo de colonização, para aumentar novamente o poder da Igreja Católica. Então, já tinha explicado isso daí em tópicos anteriores. Próximo. Nações pioneiras. Pioneiro é aquele que vai primeiro, tá? O primeiro, primogênito, é aquele que chega primeiro, aquele tipo, entendeu? Primeiro, pioneiro, tá? Primeiro. Então, quais são as nações pioneiras no processo de colonização? Portugal e Espanha. Por que somente Portugal e Espanha? Portugal, porque foi o primeiro país a existir na Europa. Então, recebeu uma porção de terra lá, um pedacinho de terra também, do estado ali, tamanho de Santa Catarina, até menor que Santa Catarina. Então, fácil para poder administrar. Então, Portugal, como conseguiu consolidar-se um país, acabou estando tranquilão. Não tinha nenhum conflito, não tinha nenhuma guerra, não tinha nenhum rei brigando com ninguém. Então, estava tranquilo para poder dominar outros territórios. A Espanha também, teve o casamento lá entre 2 reinados. Então, a Espanha conseguiu, ali em segundo lugar, se tornar um país. Já a França e a Inglaterra tinham muitos conflitos internos. Como que você vai colonizar outro continente se o seu território está uma bagunça? Então a Inglaterra e a França estavam tentando resolver seus conflitos internos para depois tentar colonizar outros territórios. Dúvidas? Então isso justifica Portugal e Espanha serem os primeiros da colonização. Próximo, Companhia de Jesus. Então, lembrando lá novamente da Contra-Reforma, a Igreja Católica. A Igreja Católica, então, ela separa um grupo de padres para fazer esse processo de colonização na América, tá? Cada padre, no seu individual, eles não eram chamados de padres, eles eram chamados de jesuítas. Quando nós estávamos ali com vários jesuítas, eles faziam parte de organizações individuais. Então, vamos supor que aqui é a sala, certo? Aí aqui seja um grupo de jesuítas. Aí, sei lá, esse daqui são os jesuítas da Estrela da Manhã.
Esses daqui são os jesuítas da lua cheia. Esses daqui são os jesuítas da Companhia de Jesus. Então existiam várias organizações de jesuítas. E as que chegaram à América Portuguesa foi a organização da Companhia de Jesus, que tinha como objetivo catequizar. Você pegou a Bíblia e devolveu. Mas não é alguém tentando. Então tinham como objetivo catequizar esses indígenas. Expansionismo. A Companhia de Jesus, a princípio, estava sobre a costa litorânea nordestina, ok? Existia lá o Tratado de Tordesilhas, onde que eles não poderiam ultrapassar. Mas a Companhia de Jesus, em busca de indígenas, começou a andar. Então eles estavam aqui, certo? Aqui, até aqui. Aí eles, poxa, já conseguimos falar de Jesus para todos os indígenas que estão aqui. Vamos procurar para lá? Quem sabe lá a gente encontra. Daí começaram a andar. E passaram a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, o trabalho dos jesuítas passando a linha de Tratado de Tordesilhas fez com que o Brasil aumentasse seu tamanho. Porque eles passavam e não retornavam, eles criavam aldeias e ali ficavam, faziam casinhas. Então, isso fez com que o Brasil aumentasse, dobrasse de tamanho através desse trabalho jesuíta. Alguma dúvida? Certeza? E por último, para a gente poder finalizar, escravidão africana. Os escravos africanos, entendi. Os escravos africanos tinham várias formas de resistência. Então, muitos escravos, para poder fugir deste trabalho escravo, eles fingiam doenças, fingiam que estava com dor de barriga, fingiam que estava com diarreia, fingiam que estava com dor de cabeça, fingiam que estava vomitando. Outros acabavam entrando em estado de depressão, porque era separado do pai, da mãe, do filho, da tia, do primo, do vizinho, do papagaio, do cachorro, da sua terra natal, que era na África. Então muitos entravam em estado de depressão, uma profunda tristeza, tá? Outros acabavam não tendo mais esperança de vida e tirava, se suicidava, porque não via mais esperança de vida de continuar ali, sendo oprimido. Outros acabavam se rebelando, tentavam guerrear, brigar contra os portugueses e acabavam morrendo com isso. E alguns outros conseguiam criar estratégias de fuga, tá? E quando fugiam, acabavam encontrando outros fugitivos no meio das florestas. E no caso, quando eles encontravam outros fugitivos, eles ficavam fortalecidos e acabavam criando aldeiazinhas. Essas aldeiazinhas fortificadas, elas eram chamadas de quilombos. Existiam vários quilombos no meio da floresta. E o quilombo mais fortificado que existiu foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi. E a gente finaliza aqui a nossa revisão. Alguma dúvida? Eu te amo. Mas, calma aí, tá aí no vídeo? Tá. Pronto, vou me declarar pra você já. Obrigado, você não foi muito bom, tá? Te amo muito. Beijinho. Lindo, também te amo.